Olá, o meu nome é Roberto Quioca e este é o Leituras Comentadas. No episódio de hoje, eu lerei o artigo O Maior Perigo para a Humanidade, Nossa Recorrente Paixão pelo Autoritarismo, de Ludwig von Mises. Bom, primeiro, antes de iniciar a leitura, vai ser esse artigo é mais longo, eu vou tentar reduzir meus comentários, mas quero fazer alguns avisos. Primeiro, a vocês que estão acompanhando pelo YouTube ou por alguma outra plataforma, lembrar que eu estou também no Library. Se você não conhece o Library, conheça. O Library também é conhecido como Odyssey, O-D-Y-S-E-E. E é uma plataforma que remunera não apenas as pessoas que produzem vídeos, mas remunera também as pessoas que assistem vídeos, né? Eu vou colocar aqui abaixo o meu link para que você faça a sua inscrição na plataforma. E assim eu ganho alguns centavos também com essa inscrição. Vocês podem convidar os seus amigos também. Quanto mais gente tiver participando, melhor para a rede, né? Então fica a dica aí, Library. Eu comecei a produzir vídeos faz pouco tempo, mas nesse pouco tempo que a plataforma, que eu comecei a usar a plataforma, um pouquinho antes de começar a produzir os vídeos, eu assistia vídeos assisti por 1 ou 2 meses, né? E nesse tempo eu não sou um grande consumidor de vídeos, eu assisto uns 2, 3 vídeos por dia, assim, no máximo. E nesse pouco tempo, em 1 ou 2 meses, eu recebi o equivalente a uns US$ 10, né? Nas moedas do próprio Library, né? Então fica a dica para vocês se inscreverem no Library para acompanhar uma plataforma sem censura. O YouTube a gente sabe, ele pode censurar e deletar meu canal a qualquer momento. A gente eu não vou me policiar, mas a gente vê, infelizmente, YouTubers que a gente curte, né? Tipo Paulo Cogos, o Peter Turguniev, tendo que e outras pessoas também, né, tendo que se policiarem, estando proibidos de falar em certos termos ou certos assuntos. Eu não sou assim, então eu vou continuar mandando meus vídeos aqui até que a plataforma do YouTube se recuse, né, a recepcionar nossos vídeos. Então aí eu ficarei exclusivamente no Library. Estou no Rumble também e estou em podcast. Muitas pessoas escutam o podcast. Obrigado pela audiência. Então, sem mais delongas, eu vou partir para a leitura do artigo. Vou tentar reduzir os meus comentários porque o artigo é dos mais longos. O Ludwig von Mises, para quem não conhece, ele é o decano da escola austríaca, né? Não sei se a gente pode chamá-lo assim, mas é o pai fundador da praxeologia e um dos maiores expoentes da economia, né? Um dos maiores economistas que já existiram na humanidade, né? Se não o maior, né? Mises era um system builder. Ele realmente era muito escolado em história e economia, outras matérias também. Ele é o maior gênio, né, que teve aí. Claro que ele não esteve sempre em todos os seus escritos, cada palavra que ele escreveu, assim, é correto porque ele pensava, porque ele defendia. A gente pode até, às vezes, desculpar Mises, por exemplo, quando ele defende a ópera pública, por exemplo. Eram tempos diferentes, né? Eram tempos em que ele já era radical demais. Ele era muito radical, Mises. Então, não é que ele está 100% certo, mas ele foi a pessoa que nós quisemos homenagear pela sua genialidade quando nós fundamos o Instituto Mises Brasil, há mais de uma década atrás. E hoje mudamos o nome por outros percalços, não é porque perdemos a admiração pelo Mises, não. Mises ainda é o grande economista, né, o maior de todos, mas tivemos que mudar o nome para o Instituto Rothbard. Rothbard, ao meu ver, não fica tanto atrás de Mises, ou não fica atrás, porque Rothbard deu um passo adiante, né? É sempre bom que nós tenhamos economistas modernos que acertem mais, ou que tenham chegado a conclusões mais acertadas, né? Pelo menos na nossa visão.
do que os passados. Então, assim como o próprio Rothbard corrigiu e melhorou vários pontos em Mises, hoje nós temos economistas vivos que erram menos e porque estão nos ombros desses gigantes, como nós todos estamos, né? Mas que acertam mais, né? Então, como o Hans Hermann Hoppe, o Jesus Huerta de Soto, Joe Salerno, tantos outros economistas vivos hoje, graças a Deus, que melhoraram ainda o trabalho de Rothbard. Então, a economia é uma ciência viva, como todas as ciências, né? Mas alguns tópicos, como a gente vai ler aqui, não mudam muito. Mises escreveu esse artigo por volta de... Eu não sei exatamente precisar quando foi escrito esse artigo, agora, depois talvez eu coloque nos comentários, mas Mises faleceu no começo da década de 70, então você vê que esse artigo não é escrito para as ditaduras, muito menos para as pessoas da imagem do artigo aqui, que é a dona Vilma, né, que foi presidente do Brasil, uma senhora completamente translocada, carregada no Gardenal, e nem pro irmão do Fidel Castro, Raul Castro, aí, o grande genocida, né? Não foi para eles, talvez até pro Fidel Castro, porque assim foram contemporâneos por um tempo aí, né? Mas não foi para eles exatamente. Então Mises escreveu isso antes disso tudo e eu vou ler o artigo, vocês vão ver como as verdades não mudam. Como foi o primeiro episódio dessa série, eu gravei ainda assim esse bom microfone, né? Hoje estamos aqui no 11º episódio. Quanta coisa mudou, na verdade não muita, mas o meu microfone está bem melhor. E foi o primeiro artigo que eu li, foi do Mises, sobre a Seguridade Social Compulsória. Procurem aí, o som não está tão bom, mas o artigo de Mises é fantástico. E aqui nesse programa eu vou sempre relembrar vocês que o principal do programa é o artigo. O artigo é o que vocês devem realmente prestar atenção. Os meus comentários são mais ilustrativos, ou até encarem meus comentários como uma forma de entretenimento. Na palavra falada, eu pelo menos não consigo manter o mesmo rigor que eu tento quando eu tento escrever algum artigo, algum post, alguma coisa. Assim são também outros pensadores da escola austríaca. Então encarem mais os meus comentários como uma forma de entretenimento ou ilustração para os artigos do que exatamente um complemento na teoria. O principal aqui, quem está nos ensinando alguma coisa hoje, é Ludwig von Mises. E eu passo a leitura. É inegável que, nos dias de hoje, ditadura, intervencionismo e socialismo são extremamente populares. Nenhum argumento lógico parece conseguir enfraquecer essa popularidade. O fanatismo impede que os ensinamentos da teoria econômica sejam ouvidos. A teimosia impossibilita qualquer mudança de opinião e a experiência histórica não serve de base para nada. Como eu estava dizendo, qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Então, a realidade, infelizmente, nesses pontos aqui a gente gostaria que mudasse, mas infelizmente o poder que a grande mídia e os teóricos socialistas que faturam com isso, os poderosos que promovem esse pensamento, eles têm muito interesse em que essa teoria continue, né? Que ditaduras e medidas autoritárias de governo sejam bem aceitas pela população. Então eles fazem toda a lavagem cerebral através de mídia, academia, para que essa ideia continue sendo implementada e bem vista, né? Então Mises, ele coloca aqui com razão, nós aqui com o Instituto, nosso intuito ao fundar o Instituto Mises e agora Rothbard, sempre foi de iluminar a escuridão, né? Graças a Deus nós tivemos pessoas que se interessaram pelos nossos as ideias que nós divulgamos, né? Pelas teorias do ciclo econômico,
teorias econômicas da escola austríaca, do libertarianismo. Então já tem mais gente seguindo, gente boa escrevendo em português hoje até. E sim, crescemos. Para quem olha desde o começo ali, tinha eu e meus irmãos apenas, né? E hoje já tem pelo menos aí umas talvez 10 pessoas, ou alguns falam 40 mil, mas que eu conheço aí, pelo menos tem mais umas 10 pessoas que seguem os nossos e se interessam bastante pelos nossos inscritos. Então, que legal, que bom que já cresceu e vai crescer mais ainda, mas ainda é uma coisa muito pequena, a escola austríaca e o libertarianismo no Brasil, por mais que tenham influencers no próprio YouTube que de uma forma ou outra acabem divulgando os expoentes da escola austríaca e do libertarianismo, mas essas pessoas não são libertários, não são economistas da escola austríaca, eles são, infelizmente, não todos, né, mas o mais famoso de todos eles é apenas um amante do direito, um planejador central, eu diria, que quer consertar, fazer o mundo à sua vontade, né? Ele acha que ele pode moldar o mundo pela força, né? E ele aprova esse meio, ele aprova o meio da força, e nós sabemos que assim que você abre a caixa de Pandora de usar a força, seja ela para a força agressiva, né? A força inicial, seja ela com fins nobres ou fins hediondos, não importa, o meio usado é hediondo, você perdeu, você abriu mão da sua ética, dos seus princípios e perdeu. Eu vou seguir. Mas temos, desculpa, só para não fazer uma injustiça aqui, temos sim pessoas que têm a ética libertária como seu mote, como seu guia. Eu colocaria Paulo Cogos e Peter Turguniev como os grandes influenciadores hoje aí do YouTube, que são realmente pessoas que merecem ser ouvido. Peter, uma ou outra discordância bem grande aí, até mais na parte filosófica, né, de liberdade mesmo, de libertarianismo, algumas também na parte econômica, mas no geral vale a pena ser escutado. O Cogos, a minha divergência com ele é mais às vezes porque ele tem o comportamento que se passa às vezes, mas isso é da personalidade dele, e a gente tem que relevar, né? Tem que levar apenas as ideias a sério. E isso ele faz com maestria. Cogos é o maior gênio do libertarianismo e da escola austríaca no Brasil hoje. Uma pessoa com uma mente invejável, brilhante. Então levem a sério as ideias do Cogos, né? O comportamento cada um faz o seu julgamento e chega à conclusão que quiser, mas escutem ele com imparcialidade. Seguindo. Para compreender as raízes dessa rigidez mental, devemos nos lembrar de que as pessoas sofrem e se sentem infelizes e frustradas porque as coisas nem sempre se passam da maneira como elas gostariam. O homem nasce como um ser egoísta, um ser não sociável, e é só com a vida que ele aprende que sua vontade não é a única nesse mundo. Existem outras pessoas que também têm suas vontades. A vida e a experiência irão lhe ensinar que, para realizar os seus planos, ele terá que encontrar o seu lugar na sociedade. Terá de aceitar as vontades e os desejos de outras pessoas como um fato consumado. Ele terá de se ajustar a esses fatos se quiser chegar a algum lugar. Perfeito, Mises. A gente tem que lembrar as pessoas que elas cresceram. A criança birrenta até passa, mas um adulto birrento que acha que ela tem direitos sobre os outros, né? O que pode ter direitos mágicos, direitos como um direito
a hospital, serviços médicos, se a pessoa tem o direito a serviços médicos, quer dizer que alguém deve ser obrigado a lhe prover. Se alguém tem direito aos serviços de segurança, quer dizer que alguém tem que ser obrigada a lhe prover, e isso já isso é uma birra, né? A pessoa não tem nenhum direito sobre essas coisas, sobre os outros. Então, o direito à saúde, o direito à segurança não seriam. Eles podem até ser entendidos como direitos, mas sempre se eles forem direitos negativos, ou seja, ninguém tem o direito de agredir a sua saúde, ou seja, ninguém tem o direito de jogar gás dentro da sua casa e te matar. Não, ninguém tem o direito de agredir a sua saúde. E ninguém tem e você tem o direito à segurança no sentido de que ninguém tem o direito a perturbar a sua segurança. Você está lá na sua casa e ninguém tem o direito de invadir a sua casa e te bater, ou você está andando na rua e ninguém tem o direito de te dar um tiro. Sim, você tem um direito à segurança, mas isso não quer dizer que você tenha o direito de forçar alguém a pagar um policial para te prover segurança. Não é esse tipo. Se você acha que você tem esse direito, você não passa de uma criança birrenta que não leva em consideração os direitos dos seus concidadãos, né? Então, você não está pronto para a vida em sociedade se você acha que tem direitos sobre os demais, né? Você deveria estar num lugar à parte da sociedade, ou trancado numa cela, ou expulso da sociedade, tentando implantar o seu socialismo sozinho numa ilha deserta. Eu quero ver quem você exploraria, né? Então, não, você não tem direito de explorar os demais, você tem direito apenas a isso. E se achar o contrário, como o Mises diz, você continua sendo uma criança egoísta, birrenta. A sociedade não é aquilo que o indivíduo, seguindo a leitura, a sociedade não é aquilo que o indivíduo gostaria que fosse. Todo indivíduo tem a respeito de seus conterrâneos uma opinião menos favorável do que a que tem sobre si próprio. Ele se julga possuidor do direito natural de ocupar na sociedade um lugar melhor do que aquele que efetivamente ocupa. Ele se julga digno de estar em uma classe social mais elevada. Só que diariamente o presunçoso, e quem está inteiramente livre dessa presunção, sofre novas decepções. E diariamente ele aprende que, nem sempre de maneira pacífica e corriqueira, que existem outras vontades além da sua. Diariamente ele aprende, nem sempre de maneira pacífica e corriqueira, que existem outras vontades além da sua. Assim, esse seria o bandido, né? O que não aprende de maneira pacífica e corriqueira, ele, numa sociedade livre, né? Ele vai ser preso, vai acabar entendendo que ele não pode atropelar a vontade dos demais, né? E Mises é perfeito aqui, ele diz que todo indivíduo tem uma concepção menos favorável dos outros. Eu não sei se todos, exatamente todos, mas muitos têm, né, realmente uma concepção de achar que são melhores, que merecem mais do que realmente têm. E tudo bem, né, que a pessoa busque isso, mas não que ache que ela tem algum direito, né, sobre o lugar dos outros, sobre a propriedade dos demais. Aquela pessoa é mais rica que eu, mas eu mereço ter metade da riqueza dele. Não, de maneira alguma, a não ser que essa pessoa mais rica que você tenha de fato retirado essa riqueza de você mesmo, senão você não tem direito. Para blindar, vou continuar a leitura, para se blindar dos efeitos mentalmente devastadores dessas seguidas decepções, o neurótico se refugia em sonhos encantados. Mais especificamente, ele sonha com um mundo no qual apenas a sua vontade é decisiva e é implantada sem restrições. Neste seu mundo onírico, ele é o ditador. Só aquilo que tiver a sua aprovação pode acontecer. Somente ele pode dar ordens, os outros apenas obedecem. Sua razão é suprema.
Exatamente. Esses são os socialistas que acham que tem o direito de moldar a sociedade, a sua maneira, e não apenas os socialistas de esquerda, os que usam camiseta vermelha, mas muitos que utilizam camisa azul, ou tanto faz, ou que seguem Olavo de Carvalho, ou seguem, ou são adoradores do Jair Bolsonaro. Muitos desses, não todos, e não necessariamente estes, são exatamente dessa filosofia. Eles acham que o sonho deles, a sociedade deles, deve ser implantada sem nenhuma restrição. Ele deve ser obedecido. É isso que nós vemos, por exemplo, vou citar aqui o presidente Jair Bolsonaro, ele realmente, porque eu citei agora antes, né? Então ele realmente tem umas posições muito boas, tem pontos em que ele está corretíssimo, como no caso de não querer decretar prisão domiciliar de toda a população do Brasil no período da pandemia. Mas tem outras coisas completamente terríveis. Ele acha que ele realmente pode roubar a propriedade das pessoas se essa propriedade for uma propriedade que ele não gosta, que o resultado ou o que essa propriedade faz, o tipo de propriedade que a pessoa tem pode lhe dar um direito mágico de agredir essa propriedade e ainda postar fotos se orgulhando dessa agressão que acabou de cometer. E eu estou falando das drogas, por exemplo. Ele postou recentemente uma apreensão de drogas, tanto faz que droga que seja, e louvando isso, né? Então a gente vê que esse é a fantasia dele, o sonho encantado dele é que ninguém consuma as drogas que ele não gosta. E ele acredita piamente que ele tem o poder e o direito de agredir os demais que discordarem dele. Então, aí sim nós temos uma maneira correta de criticar o presidente por coisas erradas que ele faz. E ele deve fazer coisas erradas, é uma obrigação do cargo. Não é por erro dele pessoal, se ele não erra, ele não pode ocupar aquele cargo, até mesmo por prevaricação, por exemplo. Acho que se ele manda que não, ou se ele não cumpre alguma lei que ele acha injusta, alguma coisa, eu acho que ele pode sofrer punições, mas o cargo em si já é um cargo terrível, né, de ditadura, né, ditatorial, autoritário, como são todos os cargos de todos os legisladores e os arquitetos da sociedade, né. Continuar a leitura. Neste mundo secreto de ilusões, o neurótico pensa ser um César, um Gengis Khan ou um Napoleão. Mas, na vida real, quando fala com seus conterrâneos, tende a baixar a cabeça e ser mais modesto. Sendo assim, perante essa sua irremediável insignificância, ele tem de se contentar em apoiar uma ditadura comandada por outra pessoa. Não importa se tal ditadura seja em seu próprio país ou em um outro distante. Em sua mente, este ditador está ali apenas para efetuar as suas, do neurótico, entre aspas, vontades. Trata-se de uma mistura de psicopatia com megalomania. Aqui me está falando das pessoas normais, não dos ditadores em si. E sim, o neurótico, ele abaixa a cabeça e endeusa Bolsonaro, endeusa Fidel Castro, endeusa Lula, endeusa o próximo presidente do Brasil, endeusa o Barack Obama ou Trump ou qualquer outro legislador aí, ditador, né? E acha que as pessoas existem para fazer as vontades deles. Seguindo. Nenhum indivíduo jamais apoiou uma ditadura que fizesse coisas opostas às que ele considera certas. Quem apoia uma ditadura o faz por achar que o ditador está fazendo o que, na opinião desse indivíduo, tem de ser feito. Quem apoia ditaduras tem sempre em mente o desejo irrefreável de dominar os seus conterrâneos de forma irrestrita e impor a eles todas as suas vontades, ainda que tal serviço seja feito por outra pessoa. Perfeito, Mises.
Não tenho nada a comentar, mas é isso mesmo, né? A gente vê os socialistas apoiando a ditadura de Maduro até que as coisas começam a dar errado. Ou apoiando, como foi no passado, muitas pessoas apoiavam Hitler, apoiavam Mussolini, apoiavam Mao, apoiavam Pol Pot, apoiavam Stalin, até verem as suas maldades. Algumas apoiam até depois, até hoje, né? Apoiam esses ditadores até hoje, mesmo sabendo de todos os genocídios cometidos e todas as maldades e os resultados práticos também de todas essas maldades e as medidas socialistas tomadas que destruíram sociedades inteiras, causaram miséria e acabaram por desperdiçar gerações de cidadãos, né? O defensor de ditaduras costuma ter um carinho específico pela expressão, entre aspas, planejamento econômico, ou economia planejada, novamente entre aspas, a qual, particularmente nos dias de hoje, é um pseudônimo de socialismo. Neste arranjo, qualquer coisa que as pessoas queiram fazer tem de ser primeiramente aprovada e planejada. Estes que, assim como Marx, rejeitam a anarquia da produção e pretendem substituí-la pelo planejamento, desprezam profundamente a livre iniciativa, as vontades e os planos das outras pessoas. Somente uma vontade deve prevalecer, somente um plano deve ser implementado, aquele que tem a aprovação do neurótico, o plano que ele considera correto, o único plano. Qualquer resistência deve ser subjugada e sobrepujada. Nada deve impedir o neurótico de tentar ordenar o mundo de acordo com os seus próprios planos. Todos os meios que façam prevalecer a suprema sabedoria do lunático devem ser utilizados. A pessoa acha que os fins nobres lhe dá direito de utilizar meios hediondos. É isso que as pessoas pensam. E Mises vai continuar, o artigo é um pouco longo, vou continuar também. Essa é a mentalidade das pessoas que, certa vez, em uma exposição das pinturas de Manet em Paris, exclamaram: a polícia não deveria permitir isso. Essa é a mentalidade das pessoas que constantemente bradam: deveria haver uma lei contra isso. Sim, aqui cabe um comentário. É exatamente, Mises está criticando todas as pessoas que veem em outra pessoa um meio, ou que vem nas suas vontades uma fonte de direitos. E não é assim. Nossas vontades, suas aspirações, elas não são fontes de direitos. A fonte de direito única é a fonte do Criador ou da natureza. E que não lhe dá direito a proibir uma exposição de um artista e também não lhe dá direito de criar uma lei que proíba um comportamento ou uma atitude que você simplesmente não gosta, né? A única lei que deve existir é a lei contra a agressão física. Continuando. E, quer elas admitam ou não, esta é exatamente a mentalidade de todos os intervencionistas, socialistas e defensores das ditaduras. Há apenas uma coisa que eles odeiam mais do que o capitalismo: um intervencionismo, um socialismo ou uma ditadura que não corresponda a todas as suas vontades. Daí a briga apaixonada entre comunistas e nazistas, entre os partidários de Trotsky e os de Stalin, entre os seguidores de Strasser e os de Hitler. E, eu completo, entre os seguidores de Lula e Bolsonaro, entre os seguidores de Trump e Obama, entre os seguidores do Partido Novo ou do PCO, todos esses são iguais. E a gente vê isso muito claro na esquerda brasileira, que detesta a ditadura militar que houve no Brasil. Alguns chamam de ditabranda, mas qualquer autoritarismo deve ser condenado, crimes contra pessoas pacíficas devem ser condenados sempre. A ditadura brasileira cometeu esses crimes, sim, é inegável.
e sempre todos os crimes foram cometidos em nome de bem maior. Então o bem maior não é uma justificativa de um dito bem maior, né? Que ninguém nunca sabe exatamente o que é, nem quem decide o que seria isso, mas todos os crimes foram cometidos. Então mesmo que a ditadura, por exemplo, do Pinochet tenha realmente tirado o Chile de uma situação, e os chilenos todos, de uma situação muito calamitosa, né, eu diria, e deixado no final do seu governo numa situação muito melhor. O Chile era um país de primeiro mundo no meio de países de terceiro mundo. Foi um país que realmente deu uma despontada muito grande. Você vai ao Chile, até hoje você vê um país completamente diferenciado dos países como o Brasil, por exemplo, um país rico, né? Mas mesmo que ele tenha feito isso no final, não o redime, né? Não deixa com que os crimes que ele cometeu, e sim, Pinochet também cometeu crimes, você pode até dizer que mereciam, que não mereciam, tanto faz o que você ache, foram crimes sim, e não todos, não foi tudo crime que ele fez coisas legais por todos os pontos de vista e coisas ilegais, como são a vida das pessoas, né? As pessoas, elas erram, mas até relógio parado acerta 2 vezes por dia, né? E, bom, vou seguir aqui. Mas todos eles são psicopatas, sociopatas, todos os seguidores deles desejam que as pessoas, que os ditadores façam o que eles querem. Se estiver fazendo o que eles quiserem, aplaudem. E se não estiver fazendo o que eles quiserem, vai. Então, eles não estão contra a ditadura, eles não são contra o crime, os meios não importam, só importam os fins. Todos eles. Então, seguindo aqui a leitura, a liberdade e o sistema econômico. O principal argumento contra a proposta de se instituir um regime socialista é o de que, no sistema socialista, não há espaço para a liberdade individual. Socialismo, argumenta-se, é o mesmo que escravidão. Não há como negar a veracidade desse argumento. Onde o governo controla todos os meios de produção, onde o governo é o único empregador e tem o direito de decidir que treinamento as pessoas deverão receber, onde e como deverão trabalhar, o indivíduo não é livre. Tem o dever de obedecer e não tem direitos. Mises não era um anarcocapitalista, ele parece em muitos escritos ser, mas ele não tinha essa parte do seu pensamento levada ao extremo. Ele nunca escreveu contra o anarcocapitalismo, ele escreveu contra o anarquismo, que era tido, na visão de Mises, é muito fácil você perceber que o que ele está dizendo de anarquismo, ou vezes é uma anomia, vezes é o terror do anarco-sindicalismo, que de anarco não tem nada, né? São uns... primeiro que são sempre pessoas mais jovens, né? Que são os anarco-sindicalistas, mas são pessoas violentas que querem implantar um comunismo, querem um Estado... com outro nome. Para eles falam não é Estado, mas é a maioria, é a turba que vai roubar os vizinhos para que todos tenham o mesmo, né? Então se todos têm uma casa de um andar nesse inferno que eles querem criar na Terra, e uma pessoa constrói o segundo andar, não é que essa pessoa possa fazer isso, ela não pode, todos têm que ter igual, né? Caso contrário, a utopia que eles defendem, os anarcossindicalistas, né, ela acaba praticamente do dia para a noite, porque as pessoas vão começar a trocar suas propriedades livremente, e o que nós teremos será um anarcocapitalismo, mas eles não querem, eles não permitem que as pessoas ajam como querem. Então, Mises não tem escritos contra o anarcocapitalismo, nem a favor também, mas muitas vezes parece que ele está sendo. E aqui ele está sendo. Ele não diz apenas aqui que o socialismo seria o único sistema que inflige, né, esse tipo de escravidão para os seus súditos, né?
mas a gente pode ler isso daqui, desse parágrafo aqui, nós podemos ler que em qualquer lugar que houver Estado, cabe neste parágrafo aqui. Então, seguindo. Os defensores do socialismo nunca conseguiram apresentar uma refutação efetiva a esse argumento. Retrucam dizendo apenas que, na economia de mercado, há liberdade apenas para os ricos, e não para os pobres, e que por uma liberdade desse tipo não valeria a pena renunciar às supostas vantagens do socialismo. Vou seguir. Ocorre que os homens são diferentes, desiguais e sempre o serão. Alguns são mais dotados em determinado aspecto, outros em outro. E há os que têm o dom de descobrir novos caminhos, de mudar os rumos do conhecimento. Nas sociedades capitalistas, o progresso tecnológico e econômico é promovido por esses homens. Quando alguém tem uma ideia, procura encontrar algumas pessoas argutas o suficiente para perceberem o valor de seu achado. Alguns capitalistas que ousam perscrutar o futuro, que se dão conta das possíveis consequências dessa ideia, começarão a pô-la em prática. Outros, a princípio, poderão dizer, são uns loucos, mas deixarão de dizê-lo quando constatarem que o empreendimento que qualificavam um absurdo ou loucura está florescendo, e que toda a gente está feliz por comprar seus produtos. Só um comentário breve aqui, uma frase bem legal que nós temos é: a diferença de uma sociedade comunista para uma capitalista ou libertária, né, usando aqui o termo capitalismo como uma sociedade livre, de trocas voluntárias apenas, é que a sociedade socialista jamais permitiria a existência do capitalismo, né, do livre comércio dentro da sua sociedade, enquanto que uma sociedade libertária permitiria uma tentativa de implementação do socialismo. Óbvio que sem o uso da força coercitiva, que é, ao meu ver, intrínseco ao socialismo. Então, essa frase, ela tem essa discussão para ser feita em cima dela, mas é uma situação interessante de se pensar, que nós permitimos, contanto que você não agrida ninguém, você pode gerir a sua propriedade e pode se relacionar com os seus amigos da maneira que você achar melhor. Se você quiser trocar sem dinheiro as coisas, se você quiser morar numa comuna e lá dentro tudo é de todos, desde que não use a força física para impedir as pessoas de saírem, que é o modus operandi tradicional dos países que tentaram implementar o socialismo, você tem todo esse direito. Já na sociedade socialista, eu não tenho o direito de começar a trocar livremente, cunhar uma moeda e aumentar a minha propriedade e gerar mais riqueza, simplesmente porque eu estaria me diferenciando economicamente, em termos materiais, dos meus vizinhos, e isso seria não seria aceito pelos comunistas. Então eu vou seguir na leitura. No sistema ditatorial marxista, por outro lado, o corpo governamental supremo deve primeiro ser convencido no valor de uma ideia antes que ela possa ser levada adiante. Isso pode ser algo muito difícil, uma vez que o grupo detentor do comando, ou o ditador supremo em pessoa, tem o poder de decidir. E se essas pessoas, por razões de indolência, senilidade, falta de inteligência ou de instrução, forem incapazes de compreender o significado da nova ideia, o novo projeto não será executado. Aí você não precisa apenas ter um sistema ditatorial marxista, mas qualquer sistema estatal, ele funciona dessa maneira, né? Então as ideias, primeiro você precisa de uma autorização para praticamente tudo, né? E para que você convença o ditador ou o burocrata ou o político eleito numa sociedade tida como democrática liberal, você vai precisar da autorização, vai precisar convencer um burocrata da sua ideia antes que você possa implementá-la, né? Graças a Deus, não todas, como foi a fundação do nosso instituto, nós não consultamos ninguém do governo e simplesmente abrimos o instituto e começamos a publicar os artigos. E é assim até hoje. Então, não é tudo, mas a maioria das coisas, das atividades econômicas, pelo menos, são dessa maneira, né? Você precisa de uma
uma licença, de uma aprovação, tantos casos terríveis de pessoas apanhando na rua porque estão vendendo ali suas frutas, seus legumes, e por não terem um pedaço de papel, são tidos pelos capangas do Estado como criminosos. Então, seguindo a leitura, para analisar essas questões, devemos, em primeiro lugar, entender o verdadeiro significado da palavra liberdade. Liberdade é um conceito sociológico. Não há, na natureza ou em relação à natureza, nada que se possa aplicar esse termo. Liberdade é a oportunidade concedida ao indivíduo pelo sistema social para que ele possa modelar a sua vida segundo sua própria vontade. Que as pessoas tenham que trabalhar e produzir para poder sobreviver é uma lei da natureza. Nenhum sistema social pode alterar esse fato. Que o rico possa viver sem trabalhar não diminui em nada a liberdade daqueles que não tiveram a sorte de estar nessa posição afortunada. Em uma economia de mercado, naquela em que há liberdade de empreendimento e ausência de privilégios e protecionismos estatais, a riqueza de um indivíduo representa a recompensa concedida pela sociedade pelos serviços prestados aos consumidores no passado. E essa riqueza só pode ser preservada se ela continuar a ser utilizada, isto é, investida no interesse dos consumidores. Essa é a visão de Mises, né? Temos definições diferentes aí, todos os prismas das ideologias todas de liberdade, essa definição do Mises, né? E a gente vê que não é uma coisa dos tempos de hoje, né? Que os ditadores tentem tomar a liberdade como uma palavra para eles, né? E também, o que é muito importante a gente ressaltar aqui é esse trecho aqui. Mises não poderia prever o que está acontecendo hoje, né? A gente vê hoje, em tempos de pandemia, esse programa está sendo gravado, São Paulo está sofrendo a maior ditadura que já sofreu na história, né? Nunca o estado de São Paulo esteve, e muitos outros estados do Brasil estiveram sob uma ditadura tão draconiana, cruel, que tenha sobrepujado até mesmo o direito de trabalhar e produzir, né? Então aqui Mises fala que as pessoas tenham que trabalhar e produzir para sobreviver é uma lei da natureza. E nenhum sistema social pode alterar esse fato. Nenhum sistema social, nenhuma ideia, nenhum vírus, nada pode alterar essa realidade. O ser humano precisa trabalhar e produzir para sobreviver. Muito triste que vivemos hoje. Mises não poderia imaginar que um dia o trabalho seria proibido, né? Nem os escravos, eles trabalhavam, mesmo que não fosse para o sustento próprio, mas também era para o sustento próprio, eles que se sustentavam, né? Ainda sustentavam o parasita do senhor. E no sistema comunista, idem, né? As pessoas que trabalhavam, que mantinham o sistema funcionando, ou vivo, né? E ele não podia imaginar, e nem no campo de concentração, eles fingiam que era um local de trabalhos, né? Então, o trabalho mantém o homem vivo, né? É uma coisa terrível que esteja sendo uma ditadura dessa em São Paulo. Mas tudo bem. Vamos continuar. Que a economia de mercado recompense generosamente aquele que se mostrou capaz de bem servir aos consumidores é algo que não causa nenhum dano aos consumidores. Ao contrário, só os beneficia. Nada nesse processo é tomado do trabalhador, e muito lhe é proporcionado, o que lhe permite aumentar sua produtividade do trabalho. A liberdade do trabalhador, que não tem propriedade, está no seu direito de escolher o local e o tipo de seu trabalho que quer. Ele não está sujeito às arbitrariedades de um senhor de engenho que o tem como vassalo. Ele simplesmente vende os seus serviços no mercado. Se um empreendedor se recusar a lhe pagar o salário correspondente às condições do mercado, ele encontrará outro empregador disposto a, no seu próprio
entre aspas, entre parênteses, do empregador, interesse, lhe pagar o salário de mercado. O trabalhador não deve subserviência e obediência ao seu empregador. Ele deve ao seu empregador apenas a prestação de serviços. Ele recebe seu salário não como um favor, mas sim como uma recompensa de que é merecedor. E a gente vê em sociedades com muito Estado, né, que essas relações vão ficando mais precárias. A gente vê no Brasil um desemprego gigantesco, agora com a ditadura da fraudemia muito maior, uma coisa avassaladora, e essas relações vão ficando mais precárias. Quanto menos liberdade econômica, ou seja, menos riqueza tem na sociedade, mais precárias são essas relações. Você fica muito refém do seu empregador quando num tempo de crise ou quando os empregos são realmente escassos, quando a riqueza é escassa na sociedade, você se vê muito mais preso ao seu empregador e portanto, você acaba dando muito mais do que ele lhe paga, né? E acabam sendo relações não tão saudáveis quanto em outros países. Muito pelo contrário do que alguns podem imaginar, uma intervenção estatal não é nem um pouco recomendada, porque a intervenção estatal ela só vai criar mais dificuldades para esse mercado, que já não é livre, né, por outras intervenções do Estado, e vai precarizar ainda mais as relações de trabalho. Mas eu vou continuar. Os pobres também têm a possibilidade, em uma sociedade capitalista, de se fazer pelo seu próprio esforço. Isso não ocorre apenas às atividades comerciais. A maioria das pessoas que hoje ocupa uma posição de destaque nas profissões liberais, nas artes e na ciência, começou a carreira na pobreza. Entre os líderes e os vencedores, muitos são originários de famílias pobres. Quem quer ser bem-sucedido, qualquer que seja o sistema social, terá que vencer a apatia, o preconceito e a ignorância. Não se pode negar que o capitalismo oferece essa oportunidade. Sim, a possibilidade vista notoriamente no Brasil, inclusive, o Brasil não é um país livre, não é um país que tem uma economia livre, não temos um capitalismo de livre mercado no Brasil, o capitalismo é uma palavra vilipendiada, então você pode até achar que mas não é um livre mercado, e a gente vê pessoas muito bem-sucedidas no Brasil, começaram na extrema pobreza ou na pobreza só, donos de franquias aí, franqueadores, né, de redes de comida, de tantos outros grandes investidores da bolsa. Em todos os lugares você vê pessoas que começaram de baixo, e não apenas empreendedores, mas sim, a gente vê nas artes muitos, né, em outras, nos esportes bastante, muitas pessoas, mas não apenas nisso, em tudo, né, inclusive na academia tem também pessoas que vieram de baixo, graças a Deus. Então o capitalismo permite essa mobilidade, quanto mais liberdade, mais mobilidade teremos, né, porque o consumidor é o rei, e é o consumidor que vai eleger os vencedores e os perdedores. O consumidor vai tornar alguém rico e vai tornar alguém pobre ao escolher comprar o seu produto ou não. Cabe ao capitalista ver como melhor atender os seus clientes para ter riqueza ou não. Em uma economia capitalista, o mercado é um corpo social. É o corpo social por excelência. Todos agem por conta própria, mas as ações de cada um procuram satisfazer tanto as suas próprias necessidades, como também as necessidades de outras pessoas. Ao agir, todos servem seus concidadãos. Por outro lado, todos são por eles servidos. Cada um é ao mesmo tempo um meio e um fim último em si mesmo e um meio para que outras pessoas possam atingir seus próprios fins. Sim, livremente isso acontece. Isso é maravilhoso. E eu vou continuar porque me segue nessa toada. Todos os homens são livres. Ninguém tem de se submeter a um déspota. O indivíduo, por vontade própria, se integra no sistema de cooperação. O mercado o orienta e lhe indica a melhor maneira de promover o seu próprio bem-estar.
bem como o das demais pessoas. O mercado comanda tudo. Por si só, coloca em ordem todo o sistema social, dando-lhe sentido e significado. É muito bonito isso. E vou continuar. O mercado não é um local, uma coisa, uma entidade coletiva. O mercado é um processo, impulsionado pela interação das ações dos vários indivíduos que cooperam sob o regime da divisão do trabalho. A reiteração de atos individuais de troca vai dando origem ao mercado, à medida que a divisão de trabalho evolui numa sociedade baseada na propriedade privada. Vou continuar. A economia de mercado, em princípio, não respeita fronteiras políticas. Seu âmbito é mundial. O mercado torna as pessoas ricas ou pobres, determina quem dirigirá as grandes indústrias e quem limpará o chão. Fixa quantas pessoas trabalharão nas minas de cobre e quantas orquestras filarmônicas. E quantas nas orquestras filarmônicas. Nenhuma dessas decisões é definitiva, são revogáveis a qualquer momento. O processo de seleção não para nunca. É isso, a gente escolhe todos os dias no livre mercado, nós votamos todos os dias nós depositamos nosso voto na urna, ou não, né, ou mantemos para nós, mas depositamos o nosso dinheiro no caixa registradora de alguma empresa, de algum prestador de serviço, de algum cozinheiro, de algum engraxate, de algum dono de loja de papelaria. E todos os dias nós fazemos isso. É muito interessante, vocês podem assistir o vídeo Eu, o Lápis, dublado pelo meu irmão Fernando, tá aqui no nosso no Instituto, no canal do Instituto Rothbard, tanto no Library quanto do YouTube. Vocês podem ver esse vídeo aí, que ele ilustra de uma maneira bem bacana e de forma rápida esse processo todo. Continuando. Atribuir a cada um o seu lugar próprio na sociedade é tarefa dos consumidores, os quais, ao comprarem ou absterem-se de comprar, estão determinando a posição social de cada indivíduo. Os consumidores determinam, em última instância, não apenas os preços dos bens de consumo, mas também os preços de todos os fatores de produção. Determinam a renda de cada membro da economia de mercado. São os consumidores e não os empresários que basicamente pagam os salários ganhos por qualquer trabalhador. Isso é muito importante a gente saber, né? Que não existe... a pessoa pode ser dona de uma empresa, mas ela não é o patrão de si próprio. Existe essa ilusão, eu sempre gosto de corrigir, quando meus amigos falam, meu sonho é abrir minha própria empresa, desse jeito eu não mais terei um patrão. Bom, você pode não ter um patrão, algumas empresas têm um patrão, tem um cliente, né? Mas você vai ter vários, né? Tomara que você tenha na sua empresa, aí você tenha vários patrões. Fica um pouco mais difícil de ser mandado embora de uma vez, mas pode acontecer também. Vai ter que engolir sapo de clientes e tudo isso. É igual, é uma vida, só que você não tem a certeza e a segurança do seu salário. Então eu não vejo na atividade empreendedorial uma libertação do cliente, né? De alguém acima de você. Você no final das contas, você você é um servente dos seus clientes, né? E essa é a vida de todos nós, assim que nós atuando no mercado, acabamos servindo aos outros, né, de uma forma voluntária e mais eficiente, obviamente, do que a escravidão. Então, aqui é muito importante saber também que quem paga o seu salário, no fim das contas, é o cliente da empresa que você trabalha, portanto, trate-o tão bem ou melhor do que você trata o seu patrão, porque é ele quem traz o dinheirinho para que o seu patrão possa lhe pagar o seu salário. Então vou continuar a leitura. Se o empreendedor não obedecer estritamente às ordens do público, tal como lhe são transmitidas pela estrutura de preços do mercado, ele sofrerá prejuízos e irá à falência. Outros homens que melhor souberam satisfazer os desejos dos consumidores o substituirão.
Essa é a disputa do mercado dia a dia, pela preferência dos consumidores. E o que nos dá algumas informações importantíssimas sobre o que os consumidores querem é o sistema de preços, que ele só é possível no mercado livre. Ou ele só é, pelo menos, eficaz e eficiente no mercado livre. Então a gente tem mercados que não são livres, como o Brasil, por exemplo, como os Estados Unidos e tantos outros países no mundo afora, que interferem na moeda, interferem nas relações econômicas, não apenas entre os cidadãos de outros países com os seus, mas também entre cidadãos do mesmo país, na mesma localidade. Então não há um mercado livre. A gente tem realmente líderes escolhidos e pessoas que seriam líderes jogados na lama, porque o Estado existe. Isso não deveria acontecer, a vontade do consumidor deveria ser a única soberana, e ele vai comprar de quem ele quiser ou não. Então, seguindo, os consumidores prestigiam as lojas nas quais podem comprar o que querem pelo menor preço. Ao comprarem e se absterem de comprar, os consumidores decidem sobre quem permanece no mercado e quem deve sair, quem deve dirigir as fábricas, fornecedoras e as distribuidoras. Enriquecem um homem pobre e empobrecem um homem rico. Determinam precisamente a quantidade e a qualidade do que deve ser produzido. São patrões impiedosos, cheios de caprichos e fantasias, instáveis e imprevisíveis. Para eles, a única coisa que conta é a sua própria satisfação. Não se sensibilizam nem um pouco com méritos passados ou com interesses estabelecidos. A economia de mercado, ou capitalismo, como é comumente chamada, a economia de mercado, ou capitalismo, como é comumente chamada, e a economia socialista, são mutuamente excludentes. Não há mistura possível ou imaginável dos dois sistemas. Não há algo que se possa chamar de economia mista, um sistema que seria parcialmente socialista. A produção ou é dirigida pelo mercado, ou é por decretos de um czar da produção, ou de um comitê de czares da produção. A economia de mercado é o produto de um longo processo evolucionário. É o resultado dos esforços do homem para ajustar sua ação da melhor maneira possível às condições dadas de um meio ambiente que ele não pode modificar. É, por assim dizer, a estratégia cuja aplicação permitiu ao homem progredir triunfalmente do estado selvagem à civilização. Perfeito, Mises. Eu não tenho comentário, meu comentário é exatamente esse parágrafo. O progresso é sempre um deslocamento do velho pelo novo. Progresso sempre quer dizer mudança. Nenhum planejamento econômico pode planejar o progresso. Nenhuma organização pode organizá-lo. O progresso é a única coisa que desafia quaisquer limitações e controles. A sociedade e o Estado não podem promover o progresso. O capitalismo também não pode fazer nada pelo progresso. Porém, e isso já é bastante, o capitalismo não coloca barreiras intransponíveis ao progresso. Uma sociedade socialista se tornaria absolutamente rígida, pois tornaria o progresso impossível. Vou terminar essa parte. O intervencionismo não abole por completo todas as liberdades dos cidadãos. Porém, a cada nova medida intervencionista implantada, uma fatia importante de liberdade individual é abolida e, consequentemente, a atividade econômica é restringida. Perfeito. Mises coloca aqui, nós podemos ver, esse é um dos trechos, um dos textos, né, que a gente pode ter o Mises como um anarcocapitalista, né? Ele é completamente contra um centímetro de socialismo na sociedade. E o que ele quer é o capitalismo, que aqui é entendido como um livre e irrestrito mercado, né? Então, isso o classifica nesse texto como um anarcocapitalista. Isso é muito interessante, porque Mises não o era, pessoalmente, ele não se dizia
mas alguns textos dele, obviamente, inspiraram Rothbard e Hoppe e tantos outros que são os maiores teóricos do anarcocapitalismo. Portanto, não é de graça que a maioria dos austríacos, eu diria, dos economistas da escola austríaca são libertários, ou seja, anarcocapitalistas. Isso é porque é a conclusão lógica que qualquer pessoa que estude economia sobre esse prisma, né, sobre o prisma da economia de verdade, que é a economia da escola austríaca, ela sabe as consequências das intervenções econômicas, então ela não pode, a não ser que ela tenha planos escusos, não ser um libertário. Então há alguns que se dizem economistas da escola austríaca que batem no peito para se dizerem não libertários, ou seja, não defensores da liberdade de um mercado livre e restrito. A gente tem que ter sempre desconfiança dessas pessoas e tentar pensar, tá, então o que você quer, né? O que você vai tirar disso tudo? Qual é o seu fim? Se não é a liberdade, se não é a maximização do bem das pessoas, da maioria das pessoas. Porque algumas pessoas, sim, elas ficam muito pior com um livre mercado. Pessoas que são incompetentes e que temem toda essa competição que Mises descreve aqui nesses parágrafos. Essas pessoas temem o livre mercado, elas muito provavelmente ficariam numa situação muito pior. Pessoas que vivem da burocracia, de monopólios, pessoas que vivem de favores e do Estado, né? Essas pessoas provavelmente estariam piores. Mesmo que a sociedade enriquecesse muito mais como um todo sem o Estado, é capaz essas pessoas, mesmo com toda a riqueza criada, elas não tivessem condições de abocanhar uma fatia tão grande quanto a que elas têm hoje, né, de riqueza. É o que eu disse em outro vídeo. A gente tem a divisão da sociedade, né? Por exemplo, em sociedades menos livres, né? A riqueza é muito menor, então nós temos uma figura como o Fidel Castro ou o ditador de Angola, que vivem em verdadeiras favelas, né? Não só haja favela, mas são países muito pobres, né? E que poderiam ser muito ricos se não fosse esse sistema perverso que eles implementaram por lá. Mas eu desconfio que Fidel, eu acho que ele seria muito mais pobre se ele não tivesse implementado, não fosse o líder da revolução. Eu desconfio, eu não sei, mas ele poderia ter uma vida melhor até, porque ele poderia ir num restaurante bacana, frequentar lugares bacanas, ter coisas melhores, ter liberdade, coisa que nem ele tem, né? Ele tem a liberdade de matar e fazer o que quiser lá, mas ele anda com guarda-costas, né? Ele não sai na rua que nem o Bolsonaro sai, que nem ele teme o povo como os ditadores temem, né? Como o Dória, o João Dória teme sair na rua, não, vamos ver se ele vai num protesto, vamos ver se ele tem a coragem de sair na rua, enfrentar a multidão como o Bolsonaro faz, né? Então, obviamente, já fugi um pouco do tema, mas é isso que Mises coloca, o intervencionismo, e no final ele conclui que o intervencionismo não acaba com o mercado. Então, são níveis, né? E, obviamente que é muito melhor morar na Suíça do que em Cuba, mas a Suíça não é o paraíso na Terra, simplesmente porque esse lugar não existe. Talvez Liechtenstein seja o que mais se assemelha, né? Porque tem um rei que é uma pessoa estudada lá e que deixou todos os seus municípios livres para decretarem a secessão quando acharem melhor. Mas eles ficam sob o regime do rei, sobre a monarquia do rei, porque eles gostam, até o dia que não gostar mais, pronto, eles saem. Então esse seria um governo bom, um governo que te permite sair na hora que você bem entender, né? Então aí isso não violaria as regras de livre mercado, não violaria nenhuma atividade econômica, simplesmente porque as pessoas estão escolhendo viver sob
a égide desse rei, ele dá o dinheiro, dão dinheiro a esse rei por pura vontade própria. Pode haver aí uma certa coerção, porque óbvio, ainda é um estado, né, e o município tem que se separar, não é só você, acho que não tem lá a secessão individual, que seria perfeito, né, aí sim, perfeito, mas tem os níveis, né, e claro, aí você vê qualquer pessoa com um pingo de tutano na cabeça, que tenha um neurônio, ele vai preferir morar num país com mais liberdade econômica do que de menos. Só você vê as pessoas que enfrentam tubarões e furacões e as intempéries do mar em botes salva-vidas, em caixas de madeira, em baldes, para ir tentar a vida em Miami. Fogem de Cuba para ir em Miami. Ou pessoas da Alemanha Oriental que arriscavam a vida pulando o muro de Berlim para uma vida muito melhor do outro lado. Então, isso é óbvio. E ninguém nunca tentou pular de um lado para o outro. Não havia os muros que os socialistas constroem são para prender as pessoas dentro, não para impedir que as pessoas venham, como é o muro lá que o Trump estava querendo construir. Obviamente, na cabeça dele, aquilo não era para prender os americanos dentro, e sim para que não entrem pessoas de fora, porque realmente o mundo todo é um lugar que muitos lugares do mundo, a maior parte dos lugares do mundo tinha ou tem menos liberdade econômica do que dentro dos Estados Unidos, e muitas pessoas querem fugir, querem morar nos Estados Unidos, é um país próspero de verdade, e a diferença é essa também. O Vaticano também tem muros, tá? E era para deixar as pessoas fora, não prender as pessoas dentro. Então eu vou seguir a leitura. O fato inegável. O que tem melhorado a situação das pessoas, o que tem dado a elas melhores condições de vida e o que tem criado todas aquelas coisas que hoje consideramos como orgulho das realizações humanas não foram declamações de nobres intenções, nem discursos sobre justiça social, e nem sonhos sobre um mundo melhor, e muito menos efetivos esforços para se implantar um mundo melhor pelas forças das armas. O que possibilitou todas essas coisas foi o empenhado trabalho diário das pessoas, cujos esforços foram direcionados para melhorar suas próprias condições de vida por meio do trabalho duro, fazendo coisas que eram desconhecidas em épocas passadas e que eram desconhecidas até mesmo por elas próprias em tempos anteriores recentes. A história da tecnologia e do comércio fornece inúmeros exemplos que confirmam isso. No passado, havia um considerável intervalo de tempo entre o surgimento de algo até então completamente desconhecido e sua popularização no uso cotidiano. Algumas vezes, passavam-se vários séculos até que uma inovação se tornasse amplamente aceita por todos. Ao menos dentro da órbita da civilização ocidental. Pense na lenta popularização do uso de garfos, sabonetes, lenços, papéis higiênicos e inúmeras outras variedades de coisas. Isso é bem legal, um insight aí do Mises muito legal, e ele viveu numa época que a tecnologia já vinha, né, num crescendo, mas não era nada comparado com o que tem hoje. Hoje é uma coisa. Eu que nasci, já tinha televisão, né, os computadores estavam engatinhando ainda, mas eu não tinha, não eram acessíveis às pessoas, né, quando eu nasci, e nem quando eu era adolescente, acho que foi quando começou a realmente se popularizar, e hoje todos nós temos computadores, e computadores mais potentes do que nós poderíamos imaginar que fossem existir um dia, que fazem coisas que nós não poderíamos imaginar, e isso já de tamanhos, né? Antes o computador ocupava um espaço maior que essa sala que eu tenho aqui, e hoje nós temos literalmente na palma da mão os nossos telefones móveis, que viraram verdadeiros computadores e completamente popularizados. Hoje a maioria, acredito, né, que a maioria das pessoas já tem um telefone
smart, né? As pessoas, eu lembro quando eu estava no Brasil, não havia pessoas que eu visse assim que não tinham, claro, não sei, em lugares muito pobres, né, as pessoas nem têm comida para comer, mas realmente não era, graças a Deus, né, não era parte do meu dia a dia frequentar esses lugares. Eu vi, sim, pessoas que não tinham nem casa para morar, nem nada disso, óbvio, talvez elas não tenham celular, mas o celular virou uma coisa super popular hoje, né, e é isso que me se refere aqui. Desde seus primórdios, o capitalismo mostrou uma tendência de ir encurtando esse intervalo de tempo, até ele finalmente ser eliminado quase que por completo. Tal fenômeno não é uma característica meramente acidental da produção capitalista. Trata-se de algo inerente à sua própria natureza. A essência do capitalismo é a produção em larga escala para a satisfação dos desejos das massas. Sua característica distintiva é a produção em massa. Sim, o capitalismo ele quer atingir o maior número. Você, como empreendedor, você quer vender para o mundo, né? Você quer que 7 bilhões de pessoas, seu objetivo final é que 7 bilhões de pessoas queiram o seu produto. Isso é o que você tem que ter em mente. Você faz um produto tão agradável que ninguém recusa, né? Todos querem o seu produto. E isso que leva com que o capitalismo produza em massa, né? Seguindo. Os discípulos de Marx sempre se mostraram muito ávidos para descrever em seus livros os inenarráveis horrores do capitalismo, os quais, como seu mestre havia prognosticado, resultam de maneira tão inexorável como uma lei da natureza no progressivo empobrecimento das massas. O preconceito anticapitalista deles impedia que percebessem o fato de que o capitalismo tende, com o auxílio da produção em larga escala, a eliminar o notável contraste que há entre o modo de vida de uma elite afortunada e o modo de vida de todo o resto da população de um país. O abismo que separava o homem que podia viajar de carruagem e o homem que ficava em casa porque não tinha dinheiro para a passagem foi reduzido à diferença entre viajar de avião e viajar de ônibus. Perfeito, né? Eles falam que o capitalismo empobrece as massas e não há mentira maior do que essa, né? O aumento da riqueza que nós tivemos desde que o capitalismo ou uma maior liberdade econômica, né? Uma menor interferência estatal nos meios de produção e nas vidas das pessoas trouxeram, né? Foi que trouxe, mesmo que impedido, mesmo que não pleno, né, não houve um livre mercado pleno, a gente vê lugares como os Estados Unidos, a época que os Estados Unidos mais enriqueceu, foi onde havia mais liberdade econômica, idem na Argentina, é curioso isso, né, que a Argentina ela já foi um dos países mais ricos do mundo, de fato, inclusive, não sei se até hoje, mas quando eu comecei a estudar inglês e tal, existia ainda a expressão rico como um argentino no inglês. E isso era porque os argentinos no começo do século, nos anos 1900, ali, acho que final de 1800 e alguma coisa, até o começo, até a década de 20 ou 30, não me recordo exatamente a época de maior prosperidade, mas foi uma época que a Argentina era muito próspera, mas muito próspera mesmo. E ela gozava de uma liberdade econômica enorme, né? E depois vieram os governos que dilapidaram isso até deixar a Argentina hoje numa situação extremamente pior até do que o Brasil, né? Uma pena. Você vai à Argentina, você vê os prédios dessa época, monumentais, maravilhosos, uma arquitetura riquíssima, muito bonita a Argentina, e principalmente porque conserva os prédios até hoje, né? E hoje uma pobreza sem tamanho pelo socialismo. Então é o contrário. O socialismo empobrece as massas e as não massas, as elites também, mesmo que elas roubem muito mais dinheiro e tenham muito mais dinheiro do que elas poderiam pensar se elas tivessem que procurar um emprego de verdade. Elas não, o rico numa sociedade muito rica, livre, ele vive muito melhor, tem muito mais opções, pelo menos, né, do que uma pessoa
a única pessoa rica ou a elite de uma sociedade pobre, né? Eu acho que uma pessoa como Jeff Bezos, independente de tudo que você possa achar dele, ele mora nos Estados Unidos, ele fez a sua fortuna. Tudo bem que tem ali muitos contratos governamentais, mas ele é um sujeito, um empreendedor, né? Um sujeito que teoricamente fez por onde, mas ele tem apenas, sei lá, 100 bilhões de dólares, ele não tem um país inteiro à sua mercê. Ele vive, eu posso colocar, pelo menos pelos meus valores, que ele deve viver seguramente muito melhor do que o Fidel Castro. Não sei, claro que ele tivesse como fetiche prender pessoas e tornar as pessoas miseráveis, matar pessoas ao bel prazer, perseguir gays, negros, músicos, e tudo isso, vestir uma farda verde de oliva e sair impune, aí o Jeff Bezos seria melhor sendo ditador de uma ilha como Cuba. Como eu acho que não deve ser o sonho de muitas pessoas, espero que não seja, né? Eu acho que ele vive uma vida bem melhor do que o Fidel Castro viveu. Então vamos lá, seguindo. Que jamais nos aconteça. Não permitamos jamais que aquelas pessoas que dizem que tudo nesse arranjo é ruim, que a propriedade privada é a origem de todos os malefícios e desigualdades e que a única ação correta a ser tomada é a busca do mundo melhor pela imposição de medidas coercivas e ditatoriais adquiram o poder. Muito importante, porém, eu diferente de Mises, eu não acho que seja possível que o poder do Estado seja assumido por pessoas que não têm este pensamento, né? Eu acho que qualquer pessoa que queira ir para o Estado, que queira trabalhar para o Estado, que queira ser líder do Estado, ele deve ter essa mentalidade. Então fica muito difícil, né, que não seja um ditador socialista, a pessoa que concorra ao cargo. Se houver, melhor que seja uma pessoa mais liberal do que uma menos. Melhor o Bolsonaro do que o Guilherme Boulos, óbvio, né? Melhor o Bolsonaro que o Lula, claro. Porém, melhor o Luciano Huck, que é um socialista, né, assumido, ou o Ciro Gomes, puxa vida, tanto faz, ambos se encaixam nessas descrições, né? Mas tente. Se você é de votar, eu não voto, eu sou contra o voto, acho antiético, imoral, participar de um jogo sujo, feito para que eles vençam, né? Para que a elite que quer nos dominar vença sempre, né? Eles sempre vencem, não importa quem ganhe, sempre um desses é eleito, e tem que ser assim, porque é o jogo deles. Então não vote, mas se você for votar, procure votar sempre em quem for mais liberal, principalmente no campo social e econômico, né? Então, não que adiante alguma coisa, tivemos hoje agora, quando eu leio esse artigo, teoricamente o governador mais liberal do país, né, do Brasil, decretando uma ditadura genocida, de total desrespeito à propriedade privada, aos direitos econômicos e sociais das pessoas, simplesmente destruindo uma economia de um estado já tão pobre, né, tão miserável que é o estado de Minas Gerais, e um governador ditador, né, sem nenhum apreço pela liberdade, como é o Romeu Zema, zero apreço pela liberdade. Então não se iludam, não adianta votar em ninguém. O jogo é feito para isso. Mas se a gente puder, o que nós pudermos fazer para que um socialista proclamado não assuma o poder, nós deveríamos fazer, né? O ideal seria que nós, como Frodo fez, nós destruíssemos o anel, ou tentássemos pelo menos, né, destruir o anel de todas as maneiras possíveis, porque uma vez que ele exista, ele vai ser usado da maneira como o Romeu Zema está usando hoje, o que é a pior maneira possível, a maneira de destruição dos direitos individuais e das liberdades.
Então eu vou seguir aqui. Se há uma coisa que a história pode nos ensinar, é que nenhuma nação jamais conseguiu criar uma civilização superior sem a propriedade privada dos meios de produção. E a prosperidade só pode ser encontrada onde prevalece a propriedade privada dos meios de produção. Isso é uma verdade, eu já falei sobre isso no outro comentário. Se a nossa civilização desaparecer, não terá sido por uma inevitabilidade. Não terá sido porque ela já estava fadada a esse trágico desfecho. Terá sido isso sim porque as pessoas se recusaram a aprender com a teoria e com a história. Não é o destino que determina o futuro da sociedade humana, mas sim o próprio homem. O declínio da civilização ocidental não é uma manifestação da vontade divina, algo que não pode ser evitado. Se ocorrer, terá sido o resultado de uma política que nunca deveria ter sido sequer cortejada. E é isso que nós vemos no Brasil, é isso que nós vemos em tantos outros países mundo afora, é isso que nós vemos hoje com essa ditadura da fraudemia. Infelizmente, Mises vivia nos Estados Unidos bastante diferente, com muito mais liberdade econômica, pelo menos, mas ele não poderia prever o que aconteceu. Estava prevendo aqui, mas ele não poderia prever a maneira, né, que isso se deveu, né? Então, o que a gente está observando hoje é o total desrespeito à propriedade privada dos meios de produção ou não, até do principal meio de produção, que é o nosso próprio corpo, está sendo vilipendiado pelo Estado, com vacinas obrigatórias, com focinheiras obrigatórias, com a privação de passeios, de atividades de lazer, e também toda a liberdade econômica foi para o saco. Não que já não tivesse sido, né? Porque uma vez que você aceita 1% de imposto que seja, você já abriu mão do seu direito de propriedade, mas cabe ao governante, né, exercer esse direito que você deu a ele, e é o que eles estão fazendo, né? Eles estão realmente destruindo todo o direito de propriedade, qualquer sinal de legalismo, de legalidade, de proteção da lei que pudesse existir, foi extirpado, né, com o Supremo Tribunal Federal do Brasil, dando a obrigatoriedade da vacina e de fechamento, proibição de circulação de pessoas, de mercadorias, proibição de comércio, prisão de comerciantes, prisão de pessoas que falam contra eles. Então nós estamos realmente, essa ditadura da fraudemia eu acredito, né, que seja o pior cenário possível, né? O pior cenário possível. E quanto tempo ficar, só vai piorar. Não aceitem um dia, porque um dia vira um mês, como vocês já sabem. Um dia vira um mês vira um ano vira 2, vira 10, vira para sempre. Assim como os impostos um dia vieram e nunca mais saíram. Um dia era 1%, houve no começo dos Estados Unidos todo o consumo do governo federal, pelo menos era abaixo de 1%, e vejam hoje, né? Os impostos eram muito baixos e vejam hoje. Então não aceitem impostos porque eles vão consumir vocês. Não aceitem nenhuma violação da liberdade de vocês, nenhuma violação da liberdade, porque você dá o Estado é assim, você dá o braço e ele quer o seu corpo inteiro, você dá o dedo, ele quer o braço, logo já tomou seu corpo inteiro, e é isso. Bom, para deixar com uma mensagem otimista, então o que nós temos de bom é que esse artigo está disponível no site do Instituto Rothbard, quem quiser ler na íntegra aí, sem as minhas interrupções, procurem esse artigo. É um artigo que nós publicamos há muito tempo atrás, em 2013, se eu não me engano. Deixa eu checar aqui para não falar besteira, porque tem gente que não está vendo. Em 2014, né, foi publicado quando o Instituto Rothbard ainda se chamava Instituto Mises Brasil.
Então está aqui na página do Instituto Rothbard. Leiam Mises, leiam Rothbard, leiam Hoppe, leiam todos os nossos artigos. Leiam por vocês mesmos, não esperem que eu leia, né? Eu não dou conta de ler todos e muito menos sei que assuntos vocês preferem, né? Vocês podem deixar os comentários me dizendo que assuntos vocês preferem. Eu posso ler sobre qualquer um dos assuntos que nós temos aqui no início, né, da nossa homepage. Nós temos lá todos os... Deixa eu ver se tem aqui no final também. Aqui não tem, mas tem na homepage, tem os assuntos divididos por assuntos. Vocês podem ir lá ler os assuntos que vocês preferem, ou pedir para eu ler algum assunto, pode ser qualquer, não tem tabu nenhum, drogas, secessão, o que for. Eu quero ler, não dou conta de ler todos os artigos de uma vez, vou lendo um por dia aqui, e muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, quem aguentou, e deixe seus comentários. Tem aqui também o link para, se quiser doar Nano ou Bitcoin. Para quem não sabe, Nano é uma criptomoeda maravilhosa, pronta, ela é instantânea, sem taxas, né? Então você pode me doar 1 centavo se você quiser. Espero que doe mais, mas 1 centavo tá bom. E vamos continuando aqui. Obrigado e voltem sempre. Até a próxima.